Olá! Hoje a gente vai mergulhar uma história que mistura ciência e, olha, muito medo, e que por mais de 20 anos acabou impactando a saúde de milhões de mulheres. É uma história que só agora está começando a ter um final diferente, um final reescrito. Pois é. No finalzinho de 2025, foi tomada uma decisão que é um verdadeiro marco. Uma decisão que promete mudar da água para o vinho a conversa sobre os cuidados na menopausa. Mas afinal, que alerta era esse? E por que a remoção dele é uma notícia tão, mas tão grande? Para a gente entender o peso disso tudo, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, voltar mais de 20 anos, lá para onde esse medo todo nasceu. Então, vamos lá, direto para 2002. Foi nesse ano que um único estudo virou de cabeça para baixo um mundo de mulheres que faziam a famosa terapia de reposição hormonal, a TRA, para aliviar os sintomas da menopausa. Esse estudo se chamava Women's Health Initiative, ou simplesmente WHI, e ele era gigantesco, um projeto enorme. Naquela época, a TRH era super comum, e a ideia do WHI era justamente dar as respostas definitivas, sabe? Bater o martelo sobre os riscos e benefícios a longo prazo. Só que aí, em 2002, aconteceu uma coisa totalmente inesperada. O estudo foi parado, simplesmente interrompido no meio do caminho. E o motivo é que os dados que estavam saindo pareciam apontar para riscos muito sérios, alarmantes mesmo. E o motivo de pararem tudo? Bom, os pesquisadores encontraram uma associação que deixou todo mundo de cabelo em pé. A terapia hormonal parecia estar ligada a duas coisas bem assustadoras: um risco maior de câncer de mama e também de doenças do coração. Imagina só. A notícia se espalhou que nem fogo, virou manchete no mundo inteiro. A partir daí, o que se seguiu foi uma onda de consequências imediatas, que se espalharam por toda parte e duraram muito tempo. A FDA, que é a agência que regula os medicamentos nos Estados Unidos, agiu na hora. Eles meteram um aviso de caixa preta, ou black box, em todos os produtos com estrogênio. E olha, esse é o tipo de alerta mais sério que existe. O efeito disso foi imediato e devastador. O resultado está aqui, bem claro nesse gráfico, uma queda vertiginosa. Milhões de mulheres e seus médicos também largaram a terapia hormonal. Assim, quase da noite para o dia, o número de receitas despencou. Era essa a conversa nos consultórios. Médicos de tudo quanto há especialidade começaram a mandar suas pacientes pararem o tratamento. Muitas vezes se baseando só no que viam nas manchetes dos jornais. Mas sabe como é? A ciência não para e a história não acabou ali. Nas 2 décadas que se seguiram, outros cientistas voltaram a pegar aqueles dados do WHI para analisar com outros olhos. E eles começaram a sacar que talvez a interpretação inicial, aquele pânico todo, tinha sido um pouco exagerada. E aqui, gente, está o pulo do gato. Quando foram olhar de novo esses dados, perceberam falhas bem sérias. Pensa comigo. O estudo botou no mesmo saco mulheres de 50 e de 79 anos. Mas o risco para uma mulher que começa a terapia logo no início da menopausa é totalmente diferente de uma que começa décadas depois. E tem mais. Os hormônios usados naquele estudo nem são os mesmos que os médicos costumam receitar hoje em dia. Faz toda a diferença, né? Só que mesmo com novas evidências aparecendo, mudar a recomendação oficial foi uma briga longa. Essa linha do tempo mostra bem. Mesmo com os dados mais claros, um pedido para tirar o alerta foi negado lá em 2016. Precisou de anos e anos de pressão de sociedades médicas e de gente defendendo a saúde da mulher para a FDA finalmente concordar em reavaliar tudo. E isso nos traz de volta para hoje. Depois de 20 anos de muita incerteza, a remoção desse alerta está abrindo as portas para uma fase completamente nova nos cuidados da menopausa. E a decisão final da FDA, olha, foi uma surpresa e tanto. Eles não tiraram o alerta só dos produtos de uso vaginal, que quase não são absorvidos pelo corpo. Eles foram além. Concluíram que aquele alerta de caixa preta, mesmo para terapia sistêmica, provavelmente nem precisava ter existido. O impacto disso é gigantesco. Pensa bem, por 2 décadas, aquele aviso de caixa preta era uma sombra em qualquer conversa sobre TRH. Dava medo nas pacientes e nos médicos também. Tirar isso de cena permite finalmente ter conversas mais francas, baseadas em ciência, sobre as opções de tratamento. Certo. E o que isso quer dizer na prática, tanto para as pacientes quanto para os médicos daqui para frente? Bom,
Para simplificar a coisa toda, os especialistas agora dividem a terapia hormonal em 4 grandes grupos. Primeiro, o estrogênio sistêmico, que vai para o corpo todo para tratar sintomas como os fogachos. Segundo, a progesterona, que é essencial para quem tem útero. Terceiro, a testosterona, que é uma área que está sendo cada vez mais estudada. E quarto, os hormônios de uso vaginal, que agem só ali no local, com absorção mínima pelo resto do corpo. No fim das contas, a mensagem principal é essa. A terapia hormonal, quando bem indicada, pode trazer um alívio e tanto para sintomas da menopausa que, convenhamos, podem acabar com a vida de qualquer um. Coisas como ondas de calor, suores noturnos, insônia. Melhorar isso é melhorar drasticamente a qualidade de vida. Essa história toda é um baita exemplo de como a ciência consegue se corrigir com o tempo. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Que outras ideias antigas sobre saúde, que a gente toma como verdade absoluta, talvez precisem ser reabertas e questionadas? Fica aí a reflexão.